9 em ponto, estamos de volta aqui com o Jornal Gente para divulgar agora Pesquisa Eleitoral. Essa trilha é o que marca a cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação para as eleições. E quem está aqui no estúdio do Jornal Gente é Murilo Hidalgo, o diretor-presidente do Instituto Paraná, que traz para a gente agora em primeira mão a pesquisa para a cidade de São Paulo, uma das eleições mais interessantes que nós teremos aqui no ano de 2024. Deixa eu só dar um bom dia aqui para o Murilo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente, Murilo. Bom dia, Thaís, Pedro e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigada. Também estamos aqui na Band News TV para todo o Brasil, Murilo, levando os números da pesquisa do Instituto Paraná. A pesquisa que foi feita entre os dias 26 de abril e 1º de maio, com 1.200 eleitores, nível de confiança de 95%, margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Vários cenários que nós vamos colocar aqui no Jornal Gente para o nosso debate. O primeiro deles, a pesquisa espontânea. Quando não se coloca para o eleitor pesquisado nenhum nome. É a pergunta seca. Em quem você votaria se a eleição fosse hoje em São Paulo? Os resultados da pesquisa espontânea são os seguintes. Não sabem, não responderam 67,4%. Ninguém, branco ou nulo, 7,8%. E aqui entramos agora nos nomes dos candidatos. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, com 11,1% na pesquisa espontânea. Guilherme Boulos com 9,6%. Tabata Amaral com 1,7%. Kim Kataguiri 0,8%. Datena 0,6%. Marina Helena 0,3%. Na pesquisa espontânea, Murilo Hidalgo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aparece à frente de Ricardo Boulos. E há uma luta do prefeito de São Paulo para fazer com que o nome dele seja mais conhecido, não é? Já que ele era o vice de Bruno Covas, que morreu no comecinho do segundo mandato. Como é que você lê esse quadro aqui da pesquisa espontânea, Murilo? Na verdade, Thaís, você tem uma grande maioria, em torno de 67%, quase 70%, só mal não sabe nenhum, né? Que ainda não sabe, o que mostra que para o eleitor de São Paulo, a eleição ainda está distante. Para os políticos, ela está muito próxima. O prefeito tem uma vantagem dentro da margem de erro sobre o Guilherme Boulos, bem à frente da terceira colocada, que é a Tabata, que mostra que a eleição nesse momento está polarizada entre os dois, né? Essa é a pesquisa onde o entrevistador não fala nome de candidato, só pergunta seco. Quem você vai votar para prefeito de São Paulo? Antes de passar para o Cláudio Humberto e para a Sônia fazerem as perguntas para o Murilo, nós vamos mostrar agora aqui 2 levantamentos que o Instituto Paraná fez nessa pesquisa. Um é mais amplo, com um nome maior de candidatos, já que não temos todas as definições, e um pouco mais restrito. Então vamos a mais um elemento dessa pesquisa do Instituto Paraná. Nessa mais ampla, nós temos o seguinte resultado. Ricardo Nunes aparece na primeira colocação, com 27% da preferência dos entrevistados. Guilherme Boulos tem 25%. O candidato José Luiz Datena, que hoje é vinculado e filiado ao PSDB, aparece com 15%. Tabata Amaral tem 8%. Kim Kataguiri, 4%. Marina Helena tem 3%. Pablo Marçal 2% e o Altino tem 0,3%, né? Então essa é a pesquisa mais ampla. Agora temos a pesquisa mais restrita, com o nome daqueles candidatos que hoje aí se colocam como aqueles que devem mesmo disputar a Prefeitura de São Paulo em outubro. Ricardo Nunes aparece com 35%, 29% para o Guilherme Boulos, 10% para Tabata Amaral, e 5% para Marina Helena. E o Altino tem 1%. Não sabe, não respondeu 8%. O mesmo percentual tem o eleitor que, entrevistado, disse que não vota em ninguém, branco e nulo. E aí, Cláudio Humberto, qual é a pergunta fatal aqui para o Murilo Hidalgo? Olá, tudo bem, Murilo? Muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O que impressiona nessa pesquisa é que em todos os cenários propostos pelo levantamento, o prefeito de São Paulo ganha do seu principal oponente, né? Aquela história de que enfim, até por ser menos conhecido e porque, afinal de contas, o candidato de extrema esquerda está
está nessa campanha já há muito tempo, etc., e que era meio que inevitável, digamos assim, até o favoritismo do candidato extremista. Mas a partir de um determinado momento, né, ainda no ano passado, o atual prefeito de São Paulo começou a ficar mais conhecido e com isso foi crescendo, etc. E essa pesquisa mostra que em todos os cenários, espontâneo ou de pesquisa estimulada, o Ricardo Nunes lidera as intenções de voto. Mas me chamou a atenção também uma parte da pesquisa que mostra que já são mais de 60% os paulistanos que aprovam a sua administração à frente da Prefeitura de São Paulo. É um percentual bem maior do que aquela da intenção de votos para ele próprio, né, para o próprio prefeito. Mas mostra que tem aí um campo enfim, um campo político no eleitorado, né, 60%, que parece sorrir, digamos assim, para o candidato Ricardo Nunes, né, o candidato à reeleição. É isso mesmo, Murilo? Eu queria que se você pudesse estabelecer algum tipo de cenário, considerando o resultado da pesquisa, de todas as pesquisas, mas sobretudo esta, e a perspectiva de futuro com essa aprovação tão ampla. Ele tem uma aprovação maior do que, por exemplo, o governador Tarcísio, que está ali à volta de 58%, e ele com 60%, mais de 60% de aprovação. O que é que isso pode sugerir? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Sônia. Na verdade, Cláudio, o prefeito Ricardo Nunes, ele está vivendo o seu melhor momento político, né? Pelas pesquisas, onde ele atinge 60% de aprovação e ele tem uma aprovação maior que a do Tarcísio e do presidente Lula. Pelo que a gente sente das pesquisas, Cláudio, o que está levando o prefeito ao aumento da popularidade de sua intenção de voto é o volume de obras e principalmente uma medida que ele tomou que agradou muito a população de São Paulo, que foi a tarifa domingueira. Eu acho que esses dois fatores que está fazendo o prefeito subir nesse momento. É a tarifa zero, né, aos domingos, para os ônibus em São Paulo, que foi adotada pelo prefeito Ricardo Nunes. Inclusive não valeu ontem, tinha muita gente perguntando se ia valer em feriados, não vale em feriados, é só mesmo aos domingos, né? E Murilo, agora é o seguinte, a Rádio Bandeirantes fez uma rodada de entrevistas aqui com os candidatos, né? E o candidato Guilherme Boulos se apresenta hoje de uma maneira diferente da maneira que ele se apresentava em outras oportunidades. Ele já foi candidato a presidente da República, ensaiou uma candidatura ao governo do Estado, foi candidato a prefeito na última eleição, foi derrotado pelo Bruno Covas. E hoje ele aparece como uma outra roupagem, né? Mais paz e amor, pra gente lembrar do Lula Paz e Amor. Mais paz e amor, né? É apresentado de outra forma para o eleitor. Isso, a pesquisa não está refletindo, não está dando resultado por enquanto. O que você pode, a análise que você pode fazer para a gente dos números que você está trazendo hoje por aqui? Pedro, vamos ser justos, né? Nesse momento não é só o Ricardo Nunes, todos os prefeitos do Brasil, eles têm uma vantagem sobre os seus concorrentes, porque eles estão no cargo, eles estão inaugurando obras, eles estão falando, eles têm mais mídia do que seus adversários. Então isso ajuda muito o Ricardo Nunes também. Agora, quanto ao Boulos tentar trocar a roupagem, isso já deve ser reflexo de pesquisas qualitativas que eles estão fazendo, né? Que mostra que se ele não se tornar mais paz e amor, vai ficar mais difícil para ele, né? Em simulação do segundo turno, Murilo, tem um número muito interessante aqui nessa pesquisa do Instituto Paraná que a gente está divulgando agora aqui no Jornal Gente. Na simulação de segundo turno entre prefeito Ricardo Nunes e candidato do PSOL Guilherme Boulos, 46 Ricardo Nunes, 37 Boulos. Na pesquisa anterior, já Ricardo Nunes aparecia na frente do segundo turno, mas com uma distância menor, segundo esse levantamento. De agora, 9 pontos percentuais separam os dois candidatos. Murilo, qual que é o quadro que se lê? O que significam esses 9 pontos, se a gente comparar, por exemplo, com eleições anteriores na cidade de São Paulo? Olha, Thaís, é uma vantagem já significativa, né? Sai da margem de erro em relação à pesquisa passada e já começa a lembrar como terminou a eleição Bruno Boulos, né? Já está muito próximo de como terminou a eleição Bruno Boulos. Foi essa distância, 9 pontos? 10 pontos. 10 pontos. Mas, Murilo, então, na verdade, sabe o que eu percebo? Oi? A Sônia. Oi, Murilo, tudo bom? Tudo bem, Sônia? Um prazer tê-lo aqui conosco. É que o que eu percebo nisso que a Thaís falou, que o Cláudio perguntou e o Pedro também, é que a gente está vendo uma situação semelhante a
campanha de presidente em 2022, que era Lula e Bolsonaro. É o que a gente está vendo, tipo um microcosmos em São Paulo. Boulos e Ricardo Nunes. Ou seja, as pessoas ainda estão sendo, o eleitor ainda está sendo pautado pelo que veio desses últimos anos, não? Sim, Sônia. Nesse momento, a pauta tem sido essa. O próprio Boulos tem, com o evento propriamente de ontem do Lula, né, lançando o Boulos candidato, dizendo que são 3 adversários contra 1, aquela história toda, ele nacionalizando a eleição. Mas isso, Sônia, no decorrer do processo eleitoral, tende a cansar. Eu não tenho dúvida, quando principalmente começar o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, o eleitor de São Paulo vai querer saber de São Paulo. Daqui a pouco cansa essa história. Não é nem Lula, nem Bolsonaro, nem Geraldo Alckmin com Tabata, ninguém que vai governar. Quem vai governar é aquele que vai ser eleito. Então eu não tenho dúvida que a partir do final de agosto vai valer as propostas e as discussões pela cidade de São Paulo. Tende a diminuir um pouco o efeito Lula-Bolsonaro. Murilo, a pesquisa mostra uma profusão de pré-candidatos, né? Há muitos pré-candidatos, mas a gente sabe que desde o começo, já é agora, né? já era há um ano atrás, a disputa vai ser entre o atual prefeito e o candidato de extrema esquerda. Mas aí, o que é que será feito? Quem vai herdar os votos de quem? Né? A gente vê, por exemplo, Datena é filiado ao PSDB, mas os 15,3% que o colocam na terceira posição são mais dele do que do PSDB, né, com toda certeza. Mas tem ali um eleitorado tucano que é previsível que tenha mesmo, né, um eleitorado tucano importante. E também nesse campo aí, e é uma possibilidade aí, de o Datena vir a apoiar alguém, sobretudo no segundo turno, né? Tem também a Tabata Amaral, que fica ali patinando à volta de 7, 8, agora 8,2% das intenções de voto. E no outro campo tem todos os demais, né? Kim Kataguiri, Marina Helena, etc. Como você vê isso? Assim? Quais são as perspectivas de campos político-ideológicos, por exemplo? A disputa será mais acirrada do que a gente pensa ou não? Ou na hora do vamos ver, a tendência majoritária, talvez daqueles 60% que aprovam a gestão do prefeito Ricardo Nunes, indicará uma vantagem maior do campo conservador? Olha, Cláudio, pela pesquisa de hoje apresentada, como o Ricardo abre 9 pontos no segundo turno, fica evidente que os eleitores de Datena e Tabata, eles estão indo mais para o Ricardo Nunes, por isso que ele abre essa vantagem. Mas tem toda uma campanha pela frente, tem que ver o que vai acontecer, quais são os fatos, quais são as denúncias, a eleição está apenas começando. Mas não tem como negar, nesse momento a vantagem do Ricardo já é uma vantagem considerável. Eu te diria que é uma luz amarela indo para o vermelho para o candidato Guilherme Boulos, né? E repetindo aqui o número da simulação do segundo turno da pesquisa do Instituto Paraná, 46% das intenções de voto, se as eleições hoje acontecessem, 46% para o prefeito Ricardo Nunes, 37% para Guilherme Boulos. Enquanto você falava, Murilo, estava pensando aqui, não é? Difícil encontrar um padrão ideológico nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, né? Porque a gente fala, tem uma parte do país que é esquerda, uma parte que é direita e o centro que caminha a cada hora para um lado. E a gente já teve, na cidade de São Paulo, prefeitos com perfis tão diferentes, né? Se a gente pensar que São Paulo já elegeu Fernando Haddad, Marta Suplicy, Luiz Erundina, de um lado, elegeu João Dória em primeiro turno. Lá para trás, Jânio Quadros, José Serra, elegeu Bruno Covas, enfim. Não há ali, né, uma uniformidade. Você acha mesmo que essa questão da eleição de 2022, Lula-Bolsonaro, você acha que isso vai pegar mesmo? Eu tenho certeza, convicção que no final não, Thaís. Não, né? Agora é um balão de ensaio. É um balão de ensaio para quê? Para que os candidatos ganhem tempo, estudem mais a cidade, para que no momento certo eles discutam os problemas da cidade. Então, nesse momento é muito balão de ensaio, tentar crescer, né? Tentar crescer em cima disso, tentar crescer em cima do Bolsonaro, tentar crescer em cima do Lula, tentar crescer em cima de Geraldo Alckmin e assim por diante. Mas não tenho dúvida que no final vai valer o conhecimento da cidade de São Paulo. Outra coisa, Thaís, que chama a atenção
fazia muito tempo, né, que o PSDB, especificamente, não vai ser um protagonista desta eleição, né? Era PT-PSDB. Pela primeira vez, o PT e o PSDB estarão fora do pleito da eleição de São Paulo, que mostra também uma mudança na política do país, né? Ô Murilo, e na estratificação, quais são os pontos fracos e os pontos fortes dos dois principais candidatos, o prefeito Ricardo Nunes e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos? Onde que eles se dão melhor e onde que eles se dão pior? O Boulos, até 34 anos, é onde ele empata e ganha do Ricardo Nunes. Dali em diante... O eleitor mais jovem. Eleitor mais jovem. Dali em diante, dá Ricardo Nunes. E por escolaridade, o Boulos, por incrível que pareça, ele ganha do Ricardo Nunes nas pessoas com curso superior completo ou incompleto. O fundamental, as pessoas com curso fundamental, as pessoas que mais necessitam do poder público, hoje eles estão com o Ricardo Nunes. O Murilo Hidalgo é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que realiza, né, pesquisas de intenção de voto, que são divulgadas. Nessa semana a gente já divulgou a do Rio de Janeiro. Hoje é a divulgação em primeira mão aqui da pesquisa de São Paulo. Quando será a próxima pesquisa? Já tem aí no calendário, Murilo? Olha, a gente está fazendo São Paulo mês a mês, né? E as capitais, durante toda a semana, a gente está divulgando uma capital pelo país, né? E Brasil afora aí, como é que você está analisando aí? Tem surpresas chegando? É uma eleição já de cartas marcadas essa aqui? Olha, infelizmente a eleição são dos mesmos, né? Difícil surgir liderança. Difícil surgir liderança. Por quê, hein, Murilo? Eu te diria que é o sistema, né? O sistema não permite, mas não é o sistema Brasil, aí já é o sistema partidário, né? Os partidos não têm muito interesse em lançar essas pessoas, em abrir espaços, né? Então, na verdade, se pega nas outras capitais, quem que tem vantagem partidária sobre os demais? Os que são deputados federais e senadores. Se ele impõe, sem mandato. Se ele impõe a candidatura dele, o novato já dançou. Já não tem nem como disputar as prévias convenções, né? Ele já é candidato natural. Então é muito difícil. Então o primeiro passo hoje que a gente diz, para quem quer ser candidato a prefeito, já eu te diria em 28, não em 24, certo? É em 26 virar deputado estadual ou deputado federal. Simples assim. Simples assim, exatamente. Murilo, o que tem uma questão que preocupa a todos, né? Sobretudo aqueles que defendem a pacificação do país, é esse clima que continua, assim, um clima de ódio muito grande. Aliás, manifestado ontem, reiterado ontem pelo presidente Lula num discurso de 1º de maio, quando ele disse que eles vão enfrentar uma guerra. Isso mostra aquele ânimos, né, aquele ânimo beligerante, né, da política que ainda continua em curso. As pesquisas, se não essas que são, enfim, pesquisas de intenção de votos, etc., mas também levantamentos que são feitos, ou pesquisas qualitativas, né, com estratos da sociedade e tal, dá para detectar se o clima será mesmo de conflito, novamente, de ódio, como sugere a declaração do presidente ontem? Na verdade, Cláudio, ao meu ver, isso interessa demais, esse clima de ódio, interessa demais aos dois pontos. Interessa demais a Lula e a Bolsonaro. Por quê? Passa-se dias, passa-se meses, passa-se anos, nós estamos falando dos dois. Certo? Então isso interessa a quem? Aos dois. Não tem espaço para a terceira via, não há espaço para o terceiro campo. Certo? Então, infelizmente, isso interessa demais aos dois e, ao meu ver, eles vão tentar esse acirramento, porque isso é bom para os dois. Murilo Hidalgo, muito obrigado pela presença aqui, para trazer para a gente esses números fresquinhos aí da corrida eleitoral, divulgação em primeira mão aqui no Jornal Gente, da corrida para a Prefeitura de São Paulo. Até a próxima, hein, Murilo? Bom trabalho para você. Eu que agradeço ao Grupo Bandeirantes por mais essa oportunidade. Obrigada. Olha, já